Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, insistimos hoje como há 2 anos. O debate central na vida do país é a dívida pública e a sua renegociação. Em 2 anos, este debate tornou-se decisivo. Neste momento, a dívida passou a barreira dos 130% e este Governo fez com que esta dívida não seja pagável. É neste debate que não há meias tintas. Ou Portugal vence a chantagem da dívida ou é vencido por ela. Basta, aliás, ouvir alguém entendido em economia para saber que não há alternativa à reestruturação da dívida. Lembremos, por exemplo, do atual Secretário de Estado, Carlos Moedas, em 2010, e quando a dívida estava muito longe destes patamares, e que dizia, então, só nos resta a nós e a outros o possível caminho da reestruturação da dívida. Ou seja, ir falar com os nossos credores e dizer-lhes que dos 100 que nos emprestaram já só vão receber 70 ou 80. Se mantivermos os níveis atuais da dívida, dificilmente conseguiremos crescer a níveis aceitáveis. E se não crescermos, morremos, dizia então Carlos Moedas. Ora, se a dívida aumenta e se o FMI antecipa mesmo a possibilidade de chegar aos 140%, as conclusões não podem hoje ser diferentes. A dívida tritura os recursos disponíveis. Até 2020, exigirá de Portugal o pagamento de 103,3 mil milhões de euros, além de 68 mil milhões de euros de juros. E os juros representam já em percentagem do PIB, mais do que Portugal gastou com a educação no ano de 2013. Os custos da austeridade são hoje evidências, senhoras deputadas e senhores deputados. Não são matéria de opinião. A quebra brutal na procura interna, a quebra do investimento privado, a maior dos últimos 50 anos, o investimento público que não apresentava níveis tão baixos desde 1977, vejam bem, a recessão prevista pela OCDE para este ano de menos 2,7%, o recuo da economia em 4% no primeiro trimestre, segundo o INE, eis os dados do abismo económico e social criado pela austeridade. E o Governo não teve, nem tem outra estratégia que não seja o ataque aos salários e pensões, a destruição do emprego. Nos 2 anos deste Governo, a economia portuguesa destruiu cerca de 10 mil milhões de euros e gerou mais de 400 mil desempregados. O déficit atinge hoje os 10,6% e só em 2011 foram à falência mais de 6.600 empresas. Depois de todos os sacrifícios, estamos pior, cada vez pior. E a cada promessa de fim de sacrifícios, a única garantia que temos é que vem aí um novo pacote de austeridade. E o pesadelo da dívida é o argumentário do poder. É o argumentário do assalto aos salários e às pensões. Esta tem sido a resposta do Governo, mata qualquer possibilidade de crescimento. E não foi por não a seguirem com afinco e toda a devoção que as metas não foram caindo, uma a uma, fracasso total em cada previsão. E Vítor Gaspar deixou escrito: fracasso das suas políticas, fracasso da sua folha de Excel, fracasso deste Governo, ao qual apontou, aliás, como bem vimos bem escrito, falta de coesão, falta de liderança. A crise política desta semana foi, assim, a cara do fracasso da austeridade e das políticas deste Governo. Partido em cacos, como um jarrão de porcelana. E os cacos não têm hoje qualquer restauro possível. A cola não aguentará qualquer possibilidade de restauro deste Governo. Ministros como Vítor Gaspar e Paulo Portas lançaram as bombas e quiseram fugir dos estilhaços. O primeiro conseguiu, deixou a herdeira, como bem sabemos. Paulo Portas parece ter sido apanhado na sua própria ratoeira. À primeira vista, o papel do CDS no Governo será governar o próprio PSD. Paulo Portas sai como uma espécie de bimbi governante nesta solução de restauro. Não há nada que não possa cozinhar, afinal. Cozinhará na economia, nos negócios estrangeiros, como vice-primeiro-ministro. Trocou uns amigos por Maria Luís Albuquerque.
E se antes de ontem Paulo Portas saiu por causa da Ministra das Finanças, 2 dias depois ela já vai garantir, afinal, que vão, e estou a citá-la, trabalhar lado a lado no mesmo sentido. Eis o preço do irrevogável apego de Paulo Portas e do CDS ao poder. Mas quantas intriguices palacianas serão ainda necessárias para decidir, por exemplo, quem manda nas finanças? Quantas intriguices para saber quem mandará no Ucrânia? Será Paulo Portas ou apoiares Maduro? E na diplomacia económica? Será Paulo Portas ou o futuro ministro? A coligação está tão agarrada ao poder que sofre de autofagia. Menos mal se a comédia destes governantes não fosse a tragédia deste país. E desenganem-se. Nem o cântico da libertação da tutela estrangeira no próximo ano vos salve. O segundo resgate está a ser negociado nas costas dos portugueses. Ele é o elefante escondido com o rabo de fora. Todos sabem que está a ser preparado, todos sabem que está a ser negociado, mas fingem que está tudo a correr às mil maravilhas. Carlos Costa, o governador do Banco de Portugal, garantiu aqui no Parlamento que Portugal precisará de um programa cautelar. Vítor Gaspar fez o mesmo. Seja mais suave ou menos suave, mais light ou menos light, vem aí o segundo resgate. Podem dar-lhe o nome que quiserem, até lhe podem chamar, se quiserem, Maria Albertina, mas o empréstimo com condicionalismo político, vulgo o processo de ajustamento via austeridade, é um resgate que implica a limitação da nossa soberania. E não há recuperação da soberania política com o segundo resgate. Só há recuperação da soberania com crescimento económico, com criação de emprego, com recuperação do poder de compra das famílias e dos direitos que já lhes foram sacados. Só há soberania com recuperação e com a recuperação da economia e com a renegociação da dívida. E é por isso que nós hoje aqui apresentamos uma iniciativa legislativa, porque entendemos que é urgente renegociar a dívida com credores privados e oficiais no sentido de cortar 50% do montante da dívida pública, emitindo obrigações do Tesouro com prazo de pagamento a 30 anos e período de carência até 2020. Cortar na totalidade do pagamento de juros do empréstimo internacional. Limitar os juros da dívida ao valor das exportações de bens e serviços, porque afinal o que serviu para a Alemanha do pós-guerra só pode servir para nós também. E hoje é o dia, senhoras deputadas e senhores deputados, em que podem decidir o caminho da sustentabilidade da dívida. E só há soberania se o Estado Social, já hoje tão debilitado, não for desconfigurado de forma irreversível e se a palavra for devolvida ao povo através das eleições, como tem de ser. Mas o Presidente da República desistiu dela, da soberania e da palavra do povo. A direita tem medo, a banca não quer e enerva-se e faz telefonemas. Durão Barroso e Merkel também não querem. O Presidente do Eurogrupo exultou com a estabilidade política. Cavaco Silva só tinha mesmo que lhes dizer que sim. Com o segundo resgate a caminho, senhoras deputadas e senhores deputados, como é que ainda há alguém que ache que este Governo tem remédio ou que a cola da restauração vale alguma coisa? Nós, pela nossa parte, não desistimos. Não desistimos de recuperar as nossas vidas e de resgatar o futuro de Portugal. Ou vencemos a chantagem da dívida ou somos vencidos por ela. A decisão está nas mãos desta Assembleia e está, evidentemente, nas mãos de um povo que não desiste de lutar pela dignidade e pela devolução de tudo o que já lhes foi roubado. E nós não vamos deixar que este caminho da destruição continue.